Kleber Ferreira, amigo dos amigos. 1-0 para Kleber Ferreira, amigo dos amigos. Me equivoquei aqui porque vi outro placar. 2 para o Cuiabá, 1 para o Atlético. Atlético perde mais uma. Foi uma vitória justa do Cuiabá hoje na Arena Pantanal, Kleber Ferreira? Justa. O time do Atlético não fez por merecer outra sorte, embora o time do Cuiabá não tenha time para vencer o Atlético, não. O Atlético perdeu em função dos seus próprios erros, mas quando erra, se perde no futebol. O que deu errado no Atlético hoje, Kleber? Bom, começar pelo trabalho do técnico Eduardo Barroca. Ele escalou o time atleticano pensando em fazer uma coisa e dentro de campo ele fez outra. Primeiro, não justifica a entrada do Wanderson na zaga no lugar do Oliveira. O Wanderson não é o jogador que tem a mesma qualidade do Oliveira e está sem condição, sem ritmo de jogo, sem condição física para tal. Foi um fracasso o tal do Wanderson. Isso atingiu diretamente, inclusive, a atuação do Éder, que teve de marcar os atacantes cuiabanos e o Wanderson, porque não podia dar moleza, senão acabava a vaca indo pro brejo. Então, não justificou isso aí. Ele escalou o time, alterou o time, colocando o Ronald em uma extremidade e o Janderson na outra. A ideia seria utilizar o Arthur Gomes para distribuir essa bola em velocidade para esses dois jogadores e o André Luiz jogando como um falso 9, chegar na área, pegar a bola, atacar a bola de frente. Só que isso não foi feito, porque logo aos 10 minutos houve a expulsão do William Maranhão e aí ao invés dele posicionar o Marlon Freitas na cabeça da área e passar a bola para o Arthur Gomes distribuir o jogo, ele trouxe o Arthur Gomes para auxiliar na marcação e aí ficaram os dois jogadores velocistas perdidos lá na frente e o André Luiz sem ter quem passasse a bola para ele. Ou seja, 3 jogadores inutilizados no esquema tático em função de um erro da visão tática do treinador. O Kleber Ferreira, e a impressão que fica para a partida de domingo contra o Santos, diante do que o Atlético apresentou hoje? O Atlético disputa um campeonato de manutenção na Série A. A gente não pode esquecer disso nunca. Esteve na faixa de classificação da Libertadores. Conversa fiada. Nem chegou em momento de debater Libertadores ainda. A faixa de classificação da Libertadores é na última rodada. Até lá tudo é disputa. Então o Atlético não ocupou. O Atlético começou o campeonato pontuando. E isso foi bom. Agora o time do Atlético não tem um camisa 10. E sem um camisa 10 é muito difícil a equipe jogar. Enquanto teve o João Paulo, o desempenho foi um. Depois que ele perdeu o João Paulo e não tem um camisa 10 de ofício, o desempenho foi outro. Agora contra o Santos, ele vai sem o João Paulo a mesma coisa e vai sem alguns outros jogadores titulares que são importantes. No caso, por exemplo, do Éder, a gente não sabe como vai ser a situação do Igor Cariús, então não sabe se o Natanael tem condição de voltar ou não. Agora, de qualquer forma, na Vila Belmiro, o Santos é o favorito. O Atlético era favorito hoje contra o Cuiabá. Não deu conta. De verdade, Wendel Pasquito, o Atlético perdeu para um time horroroso, que deve cair para a Série B. Ô Kleber, você disse que o Atlético não jogou o futebol para merecer a vitória. Diante disso, a arbitragem do Diógenes Padovani do Espírito Santo não teve interferência mesmo com a expulsão do William Maranhão? Eu não achei a expulsão do William Maranhão exagerada e vou explicar por que. Ele dividiu a bola com o pé por cima da linha dela. Isso é fato. Mas era um lance de jogo em que ele estava muito próximo do jogador e disputando a bola. Ele veio na disputa da bola já com aquela velocidade. Não é uma falta intencional. Um árbitro experiente não expulsaria de jeito nenhum o William Maranhão. Mas quando o William Maranhão foi expulso, o Atlético já perdia por 1-0. E o Atlético perdia por 1-0 não é porque estava com 10 jogadores, é porque estava mal distribuído em campo e mal escalado. Agora, claro que com 10, se com 11 não estava fácil, com 10 fica mais difícil ainda. A arbitragem do senhor Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo foi uma lástima em todos os sentidos. Errou demais, distribuiu cartões demais, pega em jogador demais, mas adora pegar em jogador e puxa jogador para cá e puxa jogador para lá e parlamenta e conversa, se equivoca na hora de dar os cartões, não sabe para quem deu o cartão. Tudo isso ele fez, mas não foi por causa do senhor William, do senhor Diógenes José Padovani de Andrade que o Atlético perdeu o jogo. O Atlético perdeu o jogo pela sua própria incompetência. O técnico atleticano Eduardo Barroca estudou mal o adversário, esquematizou mal o Atlético e os
jogadores do Atlético jogaram mal. Para você ter uma ideia, o Ronald entrou para cumprir um papel de jogador velocista. Não teve quem distribuísse a bola para ele. Ele poderia ter procurado pela bola, mas não deu conta de fazer isso. Ele poderia ter auxiliado o Dudu na marcação, também não deu conta de fazer isso. Então, faltou ao Atlético capacidade individual do seu time, capacidade de entrega dos seus jogadores, capacidade de leitura do jogo do técnico Eduardo Barroca. O árbitro foi assim, é o pior dos piores que a gente tem visto por aí, esse rapaz apitando o jogo. Mas o Atlético não perdeu o jogo pela péssima arbitragem, não. Ele foi ruim árbitro para o Atlético e foi ruim árbitro para o Cuiabá. Para você ter uma ideia, dos dois gols legais do Cuiabá, ele só confirmou depois que o VAR confirmou o gol. Que por ele e pelos auxiliares, os gols teriam sido anulados e os dois foram legais. Show de bola, Kleber Ferreira, amigo dos amigos. O Atlético venceu o Cuiabá, depois empatou com o Sport Juventude, perdeu para o Palmeiras e hoje perdeu para o Cuiabá. Vou repetir. O Atlético venceu o Grêmio, empatou com o Sport Juventude, perdeu para Palmeiras e Cuiabá. Esta é a sequência e domingo pega o Santos na Vila Belmiro.